ajudar a evitar esse afastamento das pessoas para o INSS, porque onera o empregador, onera o Estado, e o Estado não quer ser onerado por estar fornecendo todos os dados. Você vai ver que o instrumento, lá, principalmente o que eu uso de Copenhague, ele vem diversas perguntas. É um mapa onde você vai conseguir ter uma leitura abrangente da situação e conseguir trabalhar o ambiente da empresa. Não é uma coisa que é para poder espancar emocionalmente mais ainda o funcionário ou mandar funcionário. Não é uma avaliação para ver se o funcionário tem distúrbio mental ou não. Não é nada, não é direcionado ao funcionário. Mais uma vez, direcionado ao ambiente ao qual os funcionários estão inseridos. Tá certo? Então, antes que chegue o caso do funcionário ser afastado por conflitos mentais adquiridos no trabalho, repito, adquiridos no trabalho, há como se resolver a questão de maneira legal, quando eu digo legal dentro da lei, e também por instrumentos que foram elaborados para esse propósito. Entendeu? Clima organizacional, pesquisa de clima pode revelar conflitos interpessoais e insatisfação, ou seja, a pesquisa do clima na empresa. Né? Como é que vai o clima de relação funcionário-funcionário, funcionário-empregador, funcionário-gerência, empregador também, né? E gerência também, né? Tudo isso aí, esses instrumentos para poder ser avaliado. Porque às vezes um mínimo detalhe, por exemplo, um funcionário que consegue disseminar caladamente, de maneira estratégica e pontual, fofoca, disse-me-disse, no ouvido de um ele diz uma coisa, no ouvido de outro ele diz outra, no outro ele diz outra, e vai triangulando. E ele vai tecendo uma rede que vai cercando, ou o gerente, que ele não gosta do gerente, vai cercando o gerente, vai cercando o colega de trabalho, vai cercando o dono da empresa de tal forma que daqui a pouquinho um conceito foi formado em relação ao indivíduo, ao qual o indivíduo está inocente na história, e há um retorno por parte destes, né, de maneira violenta e às vezes a violência psicológica, de tal forma que vai voltar lá no início, lá, de onde eu estou falando para vocês. Vai começar a gerar desempenhismo, vai começar a gerar turnover, vai começar a gerar afastamentos para o INSS. Mas tudo isso pode ser resolvido a partir do momento que o dono da empresa, a equipe estratégica, e a equipe tática, que não está envolvida de forma alguma com o conflito, consegue identificar os fatores, consegue separar os elementos, ajustar a rota da situação sem ameaças, sem mais demandas emocionais, mas ajustar a rota e com isso fazer com que a empresa caminhe na direção daquilo ao qual ela foi, que ela sempre foi designada, ou o motivo pelo qual ela foi criada, tá bom? Pessoal, tenho que correr porque realmente é muita coisa e talvez eu vou ter que fazer outro vídeo para poder continuar, tá bom? Mas vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Mas o que é assédio moral entre os colegas de trabalho? Eu vou tentar ler aqui para vocês entenderem um pouco. O assédio moral entre colegas de trabalho, na horizontal, colega com colega, é uma conduta abusiva, repetitiva e intencional praticada por pares do mesmo nível hierárquico que viola a dignidade de um trabalhador. Manifesta-se por humilhações, fofoca, isolamento social, apelidos pejorativos, sobrecarga intencional, visando desestabilizar emocionalmente a vítima e degradar o ambiente laboral. Principais características e exemplo. Natureza. Deve ser uma conduta reiterada, prolongada no tempo, não um conflito isolado. Ações comuns. Espalhar boatos, ridicularizar em público, isolar o colega, gritar e usar linguagens desrespeitosas. Impacto. Causar graves danos à saúde mental, como depressão, ansiedade, síndrome de burnout, além de impactar a vida pessoal do profissional. Diferença de conflito. Conflitos de trabalho ou exigência da chefia não são por si só assédio. Entendeu o que eu falei aquela hora? O gerente exigir que o trabalho seja entregue não é assédio. Assédio é quando um gerente ou o líder começa a usar de outras prerrogativas, como ameaça e intimidação,
para que esse mesmo trabalho seja entregue, tá bom? O assédio horizontal ocorre quando colegas usam intimidação, muitas das vezes fruto de competição exagerada. Vamos falar um pouco sobre competição mais na frente, talvez no outro vídeo. A vítima deve documentar todas as situações, datas, horários, testemunha, buscar apoio da área de recursos humanos ou comissões de ética e, se necessário, denunciar ao Ministério Público do Trabalho ou sindicato. Agora você, veja bem, nós vamos encerrar esse vídeo aqui com isso, essa parte do vídeo. Você veja bem aonde chega o problema. O problema começou lá em cima, com o absenteísmo. O cara não estava querendo ir mais para o trabalho porque estava se sentindo incomodado por uma situação. Essa situação incômoda começou a gerar o quê? O turnover, gente saindo, ninguém fica, ninguém quer ficar, ninguém quer compartilhar daquele ambiente, ninguém quer estar naquele ambiente. Outros querem estar, mas tipo assim, vai para o INSS, pede afastamento, porque também não quer se desligar. Tudo isso talvez por conta de situações relacionadas à competitividade agressiva. O que é competitividade agressiva? É quando elementos de um grupo começam a usar de situações não legais, né? Começam a usar de situações injustas com os colegas de trabalho para poder se autopromover. Às vezes, o funcionário ou colega do lado tem uma atuação, um desenvolvimento por mais experiência, mas gera uma certa, vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim de maneira bem popular, gera uma certa inveja, gera um certo incômodo, porque ele consegue sempre atingir, porque ele brilha mais, porque ele sempre consegue fazer e eu nunca consigo fazer. Então, isso pode gerar o quê? Uma depreciação por parte do indivíduo que se sente ofendido. Na verdade, seria um sentimento de baixa autoestima, que precisa também ser trabalhado. Isso precisa ser trabalhado. Talvez a baixa autoestima venha já de gerações por conta de agressão física, psicológica, sexual, que o indivíduo deve ter sofrido dentro das relações mais próximas, um casamento, ou se não uma relação com os pais, e ele traz toda essa demanda onde toda e qualquer pessoa que talvez brilhe um pouco mais ou desenvolva um talento maior ou menor, causa a essa pessoa, causa ao indivíduo um certo incômodo e ele começa a desenvolver uma espécie de narcisismo perverso, que seria o quê? Seria divulgar informações, fazer fofoca, badalar a situação, muitas vezes de maneira silenciosa e muitas vezes também por intermédio de sarcasmo, de piada, a fim de quê? Desestabilizar a vítima ou o colega de trabalho e ganhar pontuação, porque sempre, né, a tendência desse tipo de atitude é aumentar a credibilidade com a equipe estratégica, a equipe tática e depreciar os colegas em linha horizontal a fim de, como diz, né, subir o degrau, né, pisoteando o outro. Isso pode acontecer, o instrumento de Copenhague não serve para isso, mas a gerência deve detectar esse tipo de procedimento e, ao detectar esse procedimento, levar a equipe estratégica da empresa e aí sim, através desse entendimento, a compreensão da necessidade real da aplicação do instrumento proposto pela MTE, portaria 1419/24, que é o quê? Ajustar o ambiente laboral para que haja saúde emocional, para que não impacte nem na saúde do empregado e nem impacte na saúde familiar. Vou falar uma coisa aqui que é bastante delicada. Você imagina só um agente. Eu também tenho um nível superior, sou formado também em gestão de segurança pública e privada. Sou gestor de segurança pública e privada também. Então eu vou falar uma coisa para você entender. Um agente que sai para trabalhar nas ruas, defender a sociedade
ele precisa estar emocionalmente bem equilibrado. Ele não pode ter demandas que vêm do alto comando, por maus tratos, e assim também não pode ter essa demanda dentro da sua casa. Porque qual seria o reflexo disso? O reflexo disso recairia diretamente na sociedade. Eu não estou falando para vocês sobre fatos, simplesmente. Estou falando sobre dados. Estou falando sobre dados. Eu disse para vocês, eu sou gestor de segurança pública e privada. Eu sei o que eu estou dizendo academicamente. Academicamente. Fora algumas outras experiências que nós temos também, que não vem o caso. Mas isso é importante a gente entender. Porque o que acontece? Voltando aqui para o nosso texto. Até chegar no Ministério Público, até chegar no sindicato, até chegar nessas situações, existe um caminho para poder resolver a demanda sem que haja esse desconforto. Então o empregador fala bem assim, mas essa lei vai dar benefício ao empregado e eu vou ser multado. Você não vai ser multado. Você não vai ser onerado. Por quê? Porque você será parte de um percentual inclusivo que trabalhará os instrumentos e as leis e a portaria de forma plena a evitar esse tipo de situação. Tá bom? Galera, vou encerrar aqui. Vou acabar de fazer o vídeo em outro vídeo, mas eu espero que vocês estejam acompanhando e gostando, porque essas informações são de extrema necessidade. Tá certo? Valeu, um abraço a todos.